Muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui do programa Jovem Engenheiro. Meu nome é Moacir, eu sou coordenador de capacitação aqui desse programa e hoje nós vamos conversar sobre contrato de prestação de serviço. A advogada Jordana Moreira, tá? Que é formada pelo Centro Universitário Alves Faria, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados aqui na seção Goiás. Ela é pós-graduada também em Advocacia do Direito Negocial e Imobiliário pela Universidade de São Judas Tadeu, tá? Membro do BNI e sócia do escritório Moreira Vasconcelos Advocacia também, tá? De antemão, eu já quero agradecer aí a todos os presentes e também a Jordana, tá? Por ter disponibilizado seu tempo e tá aqui com a gente. Pessoal, nós vamos iniciar, a Jordana vai se apresentar também, vai começar a nossa palestra, e aí vocês podem deixar as suas perguntas no chat, seus comentários também, que no final a gente vai disponibilizar um tempo para a gente poder conversar aqui também, e a Jordana responder algumas dúvidas de vocês, tá certo? Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos, e vamos aproveitar ao máximo aí o conhecimento que a Jordana vai trazer para a gente. Vamos lá, Jordana. Bom, boa noite, Moacir. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, aqui parabenizar o CREA pela iniciativa de investir no conhecimento e na formação técnica dos profissionais. Afinal de contas, o tema que nós vamos tratar aqui hoje, que é o contrato de prestação de serviço, ele é a base para o bom exercício, né, da profissão. Isso porque ele é o que assegura uma das partes mais importantes, que é o recebimento pelo profissional daquele serviço executado. Então, desde antemão, parabéns aí pela iniciativa, também por estar junto com o jovem engenheiro, né? Esse investimento ele é importante na base. Pessoal, o Moacir já apresentou aqui o meu currículo, né? Então, eu não vou nem me alongar nisso. Acho que o mais importante é a gente ter essa troca. Eu gosto muito, em todas as minhas palestras, de trabalhar no sistema de pergunta e resposta também, porque a cada pergunta a gente consegue esclarecer e aprofundar muito mais no tema. Então, o que eu fiz? Eu vou dividir e vou falar a parte estrutural do contrato inicialmente, e aí depois a gente abre para as perguntas e respostas para a gente poder esclarecer as dúvidas que vocês têm pontual. Vou compartilhar com vocês o material. Aqui, para a gente ir conversando. Vocês conseguem visualizar? Perfeitamente. Coisa boa. Então, vamos lá. Bom, o contrato de prestação de serviço, assim como qualquer outro contrato, ele tem uma base estrutural. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, que é a base estrutural do contrato de prestação de serviço, ele pode ser usado para quase todos os contratos. Isso é, para você elaborar ele, mas como também para você entender. Talvez o contrato ele chega pronto para você por causa da sua negociação, e aí você precisa aprender a analisar esse contrato. Então, hoje a gente vai partir de uma via estrutural para a qual você pode produzir esse contrato, ou que você pode só analisar o que o contrato que você recebeu tem que ter, se ele está ali cumprindo os objetivos ou não. E aqui, sempre que eu falo disso, e para mim é a parte mais importante, antes de você ter um contrato, você precisa saber se a parte com a qual você está negociando, ela pode fazer parte no contrato. Se ela tem a qualificação necessária para ser parte. Isso por quê? Porque se eu estou fazendo um contrato de engenharia, um contrato de prestação de serviço, e eu vou contratar, né? Aqui eu não sou um engenheiro, aqui eu sou a pessoa que vai contratar o engenheiro. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que me assegurar? Que essa pessoa, ela tem a capacidade técnica para poder fazer parte naquele contrato, né? Para ser contratado. Da mesma maneira, se eu sou engenheiro e eu vou firmar esse contrato de prestação de serviço, eu preciso verificar se essa pessoa que está querendo me contratar, principalmente na pessoa jurídica, se ela tem a capacidade para me contratar. Isso por quê? Porque quando eu vou fazer uma contratação na pessoa jurídica, uma empresa veio me contratar. Eu preciso que uma pessoa assine esse contrato, para ele poder ter legitimidade, né? Para ele poder produzir efeitos.
E quando essa pessoa, ela me procura, eu preciso verificar a documentação da empresa, isso é, o contrato social, para poder entender se essa pessoa assina pela empresa. Porque se ela não assinar pela empresa e ela me contratar, eu tenho um vício nesse contrato. E aí, lá na frente, supondo que eu precise de alguma medida judicial para poder fazer o recebimento, eu tenho um vício na origem. Então, pode ser que eu não consiga fazer a cobrança desses honorários, porque a pessoa que me contratou não assina pela empresa. Então, por isso que quando a gente fala de parte contratual, eu dividi em pessoa física, pessoa jurídica, e vou passar o briefzinho do que vocês precisam observar nessas duas situações. Então, bom, você é um engenheiro, você vai prestar serviço, uma pessoa jurídica, uma pessoa física foi te contratar. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que observar? Qual a primeira informação que você precisa ter dessa pessoa? Nome completo, você precisa ter RG e CPF, você precisa da profissão e do estado civil, do endereço completo, do e-mail e telefone. Às vezes, você, o engenheiro, você não vai usar essa informação para muita coisa além desse contrato, mas qualquer discussão jurídica que você precise a respeito desse contrato, se você não tiver essas informações, você acabou de complicar bastante a vida do seu advogado. Então, aqui é um trabalho preventivo, você pega sempre essas informações, porque aí você facilita a vida dele lá na frente. E aí, facilitando a vida dele, você facilita a sua. Quando a gente fala de pessoa jurídica, observar a primeira coisa é eu pedir sempre o contrato social da empresa que está te contratando, para você poder analisar a razão social, constar o CNPJ dessa empresa, verificar o endereço dela, porque talvez o endereço da empresa no contrato social está desatualizado, verificar se essa informação bate, se é o que está no contrato social, é o que realmente é hoje, né? Está naquele mesmo lugar a empresa. Verificar sempre se a pessoa que está te contratando, ela tem poderes para te contratar. Isso é uma das maiores causas no judiciário de dificultar o recebimento dos honorários do engenheiro, uma pessoa que não tem poderes fazer a contratação. E aí, você, verificando o contrato social que essa pessoa ela pode te contratar, você sempre se atentar a colocar o RG e o CPF dela, porque aí você também já consegue identificar ela. Esse é o primeiro ponto para você elaborar um bom contrato de prestação de serviço. Depois, qual é a parte essencial desse contrato? É o objeto dele. Aqui eu listei 3 formas do que não fazer no objeto do contrato. Ou seja, não coloca no objeto do contrato serviço de engenharia, não coloca no objeto do contrato fazer um projeto, nem fazer projeto, executar projeto e fornecer material. Isso por quê? Vamos lá. Moacir, me dá um exemplo do que seria um serviço de engenharia. Um projeto elétrico. Oi? Um projeto elétrico, por exemplo. Projeto. Roberto, me dá um exemplo do que seria um outro serviço de engenharia. Uma perícia. Uma perícia. Bruno, mais um exemplo do que seria. Uma inspeção veicular. Ok. Então, vocês concordam comigo que se no objeto desse contrato eu colocar que é serviço de engenharia, pode ser uma perícia, pode ser um projeto ou pode ser um outro que o Bruno falou. Então, qual que é o maior problema aqui? Objeto de contrato, ele tem que ser específico. Por quê? Porque se eu estou contratando uma perícia com o Roberto, e lá na frente eu virar para o Roberto e falar, Roberto, eu quero que você faça um projeto hidrelétrico. O Roberto pode virar para mim e falar, olha, eu posso até fazer, mas não está dentro do que nós combinamos. Isso significa que você precisa me pagar um valor X para eu poder fazer isso. Então, eu vejo, na grande maioria dos profissionais que me procuram, contratos muito subjetivos na parte do objeto. E aí, quando é que a pessoa me procura? Quando o contratante procurou ele para fazer alguma coisa, ele entende que ele não deveria fazer, porque não é o objeto do contrato. Mas aí eu pego o objeto do contrato não me diz nada. Então, se eu pudesse elencar qual é a parte mais importante do contrato para vocês se atentarem, é o objeto. É sempre descrever mesmo nas minúcias o que você vai fazer. Por quê? Porque ninguém vai poder te cobrar
o que não está lá, não pode cobrar que você faça o que não está no objeto do contrato. Outro ponto muito importante, o valor da contratação e a forma de pagamento. O valor da contratação, quando a gente diz o que seria o valor da contratação, é o valor global da contratação. Então, na engenharia, é muito comum que o pagamento ele seja feito, né, de uma maneira parcelada, mediante medição. Raras vezes você vê um contrato em que o pagamento ele é feito ali integral, né, à vista. Então, o que o contrato ele precisa ter? Ele precisa ter o valor total dele e ele precisa ter a forma de pagamento. Seja a forma de pagamento parcelas fixas com as datas, seja o sistema de medição, por exemplo, vai ser pago X valor quando 25% estiver concluído, vai ser pago mais X% quando tiver em 50%. O contrato ele precisa descrever isso. Isso por quê? Porque tudo aquilo que tem data no contrato, tudo aquilo que tem uma forma de vencimento, cumpriu-se aquela condição, ele passa a ser exigível. Então, se eu fiz aqui o contrato com o Moacir, e nós colocamos no contrato que quando a obra, né, supondo que o Moacir vai fazer os projetos e vai acompanhar também o desenvolvimento da obra. Então, quando a obra estiver em 50%, eu vou fazer o pagamento de 50 mil, 100 mil reais para ele. Então, mediu 50%, se eu não fiz o pagamento, eu estou em mora com ele. E aí, quando a gente fala em mora, o que seria a mora? A mora seria a parte que está contratando os seus serviços não realizar o pagamento deles. Qual é a forma que eu posso responsabilizar essa pessoa por esse inadimplemento? Então, eu passo para estabelecer em contrato os ônus de inadimplemento. O que via de regra eu coloco aqui nos meus contratos, que eu trabalho aqui com os meus clientes? Coloco sempre a atualização pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Esse valor, ele é entendido como valor de recomposição daquele valor originário. Então, se a pessoa ficar inadimplente, cumprido aquele requisito ali que era para o pagamento, vamos supor 25% da obra, o valor devido passa a ser atualizado conforme a gente estabelecer em contrato. O que é a possibilidade do vencimento antecipado? Como a gente já falou aqui, né? O contrato, na grande maioria das vezes, ele é com pagamento parcelado, pagamento mediante medição. Existe a possibilidade de prever em contrato que, caso a parte devedora ela fique inadimplente em 2, 3 parcelas, eu posso fazer o vencimento antecipado das demais. Essa é uma prerrogativa que eu deixo no contrato. Pode ser que na prática a grande maioria não use, mas eu preciso ter isso previsto em contrato, porque se eu resolver considerar esse vencimento antecipado, eu só posso fazer isso mediante ajuste em contrato. Uma outra possibilidade também, que é utilizado como meio coercitivo para poder, né, inibir a pessoa no inadimplemento com vocês, é a suspensão do contrato. O que a legislação ela fala? Ela fala que eu posso fazer a suspensão dos serviços, né, a suspensão desse contrato, desde que eu faça isso com justa causa. E aí, o que eu gosto de fazer? Aí eu, particularmente, tenho outros profissionais que também atuam assim e de outras formas. Eu sempre faço a previsão em contrato, que em caso de inadimplemento superior a 30 dias, inadimplemento superior a 40 dias, o contrato ele vai ser suspenso. Qual que é o efeito de suspender esse contrato? Se eu suspendi o contrato, eu suspendi a prestação de serviço. E aí, condiciono a retomada dos serviços à regularização desse valor inadimplido. Isso é um excelente meio de coagir a pessoa a não ficar inadimplente. Tá? Deixa eu passar aqui. Bom, aí a gente passa para uma outra parte do contrato, que é muito importante, é quando a gente fala da multa e da rescisão contratual. Quando a gente fala em multa por inadimplemento, eu tenho aquela multa de 2% ali que eu fixei, que ela vai incidir só sobre aquela parcela que foi inadimplida. Só que eu posso estabelecer uma multa para descumprimento contratual.
E aí, essa multa, eu geralmente fixo ela de 10% a 20%. Isso por quê? Porque essa multa de descumprimento contratual, ela é uma via de mão dupla. Eu estou estabelecendo 20% para quem descumpriu o contrato. Significa que se eu, engenheiro, descumprir o contrato, eu vou ter que pagar a multa de 20%. E aí a base de cálculo dela, geralmente, é o valor do contrato. Sendo o valor do contrato, ela pode ser uma multa que fique num valor bem expressivo, né? Aí vai depender do valor do seu contrato. Se o contrato tiver o valor de 100 mil, 200 mil, 300 mil, você tem que jogar 20% em cima disso. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de fixar ela. Eu já vi contratos, na prática, estabelecendo multa de 50%. E aí, o que acontece? Na hora de fazer a multa, o engenheiro coloca essa multa porque ele viu em algum lugar ou porque ele só considerou o descumprimento de quem está contratando. E aí, ele fica inadimplente depois por alguma razão, algum problema no cronograma, alguma coisa que não deu certo, e aí é ele quem responde por essa multa. Se vocês questionarem, a multa de 50%, ela é válida? Ela é extremamente questionável. Eu entendo ser uma multa abusiva, por ser uma multa muito pesada, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, quando a gente tem uma multa que ela é muito abusiva, o que acontece? Isso leva a pessoa a questionar o contrato no judiciário. Questionando no judiciário, fica a critério do juiz a diminuição da multa ou não, mas na grande maioria ele diminui multas para 10%, 20%. Então, por isso que já para manter uma razoabilidade, a gente já estabelece de 10 a 20. Aqui a gente tem novamente a possibilidade da suspensão do contrato, e aí a suspensão, ela pode ser pelo inadimplemento, ou ela pode ser por outras razões. Por exemplo, vocês fecharam um contrato para poder fazer do projeto a execução. E aí, quando foi executar, por alguma situação que não tinha sido avaliada lá na hora de fazer a planilha orçamentária, verificou que aquela obra, em vez de 300 mil, para poder executar ela, ela vai custar R$500 mil. E aí, o contratante, ele vai querer continuar com essa obra ou não? Se ele não quiser continuar com a obra, pode ser uma causa de suspensão do contrato. Mas isso aí é pactuado entre as partes. Quando a gente fala de rescisão contratual, a rescisão ela é sempre um ajuste das duas partes. Aqui eu estou considerando que elas estão em concordância. Mas eu tenho uma outra possibilidade que é quando uma pessoa quer sair do contrato e a outra não. Por que eu sempre trato isso como ponto crucial de um contrato? Vocês têm que pensar que toda vez que vocês firmam um contrato, tem que estar escrito nele como é que você vai sair daquele contrato. E aí, você vê também no mercado que não existe uma preocupação na rescisão contratual, mas ela é um dos pontos mais importantes. Porque hoje você está firmando esse contrato, e aí para você ele é interessante, ele está dentro daquilo que você esperou, você está com lucro nele. Só que aí o tempo passa, né? Às vezes você leva aí meses ou até anos na execução de um contrato, e no meio do caminho acontece alguma coisa e você não quer continuar com aquele contrato. Então, é sempre importante o contrato que você firmou ter como sair dele, assim, você estabelecer um jeito para você conseguir sair. Porque senão depois você fica amarrado ao contrato e aí é judicial e o seu problema vai ser muito maior. A lei, ela estabelece também uma possibilidade de resolução de contrato. Aconteceu alguma coisa, uma das partes de comum acordo não quer continuar uma das partes não quer continuar com esse contrato e ela se sente prejudicada. Então, a lei, ela estabelece que, se isso acontecer com o engenheiro, com o empreiteiro, com o construtor, ele pode fazer a resolução do contrato e ele tem a possibilidade de ingressar com uma ação para poder ser indenizado. E aí, a indenização vai até o que ele entende que ele iria ter de lucro com o fim da obra. Ele só precisa conseguir trazer o parâmetro disso, mostrar valores para o juiz. A gente tem uma outra parte do contrato também que é muito importante. Aí aqui eu citei algumas coisas que geralmente tem, mas aqui vai de cada negociação mesmo da realidade que vocês estão vivendo. Então, o que seria a parte de obrigação do contrato? A parte de obrigação do contrato é colocar o que cada uma das partes efetivamente vai fazer. Então, por exemplo, a parte que está contratando, ela tem que pagar pontualmente. O engenheiro que é o contratado, ele vai fornecer mão de obra, ele vai fornecer material.
Se sim, qual que é a lista de material, qual que é a planilha de orçamento, né, aquela prevista, e qualquer outra excepcionalidade que vocês tiverem para poder prever aqui é o momento que deve ser feito, para deixar tudo ajustado. Por fim, a gente tem duas coisas que, na grande maioria das vezes, não é observado num contrato. O contrato ele precisa ter foro. O que é foro? Foro é onde me diz se eu precisar ajuizar uma ação, para onde ela vai. Porque a ação, eu posso distribuir a ação em Goiânia, eu posso distribuir a ação em Anápolis, eu posso distribuir no estado de Minas, e por aí vai. O que vai determinar isso? O que vai determinar isso é o foro que eu vou eleger no contrato. Nos contratos de engenharia, empreitada, mão de obra, via de regra fica o local da obrigação. Então, se eu fui contratado para poder fazer uma obra aqui em Goiânia, eu coloco o foro de Goiânia. Se eu fui contratado em Senador Canedo, Aparecida, por alguma razão eu queira colocar Goiânia, eu posso colocar. Mas, via de regra, você coloca sempre o local da obra. Que aí, se você tiver algum imprevisto e precisar recorrer ao judiciário, você consegue fazer isso com tranquilidade. Outro ponto que é muito importante, e aqui ele é importante por várias razões. Todo contrato, ele precisa ter testemunha. Isso por quê? Porque se o contrato ele tiver duas testemunhas assinando, ele configura título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele equivale a um cheque. E por que isso para o engenheiro é muito importante? Porque se a parte deixar de te pagar, você precisa executar o contrato. Se você se ele não tiver duas testemunhas assinando, você vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Se você tiver duas testemunhas, você pode entrar com uma ação de execução. Na questão de tempo, a diferença prática dessas duas ações é de 1 ano e meio. A ação de execução, eu tenho a possibilidade de fazer o recebimento do valor em até 3 dias depois que ela é protocolada. A ação de cobrança é, no mínimo, 1 ano e meio. No mínimo. E eu estou considerando aqui a comarca de Goiânia, por exemplo. A Aparecida de Goiânia é muito mais demorado. Então, o que é 1 ano e meio aqui, eu jogaria no mínimo 2 anos e meio lá. E essa é a diferença para você receber, ter duas testemunhas assinando esse contrato. Pode não parecer uma coisa importante, a grande maioria dos contratos que chegam aqui para mim, seja para analisar, por alguma razão, não tem duas testemunhas. E aí eu sempre brinco, que se você tiver duas testemunhas, o seu contrato ele equivale a um cheque. Se não tiver, aí você vai ter que entrar com uma ação de cobrança. Fora os custos da ação, né? Porque quando você entra com a ação, os custos não são só com o advogado, você também paga custos para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Justiça, para o seu processo correr lá. E aí também tem diferença de valores para os dois títulos. Pessoal, aqui eu deixei o QR Code para vocês conseguirem acessar o material, mas depois também eu vou disponibilizar para o Moacir, e aí ele manda no grupo para vocês, eu não sei por onde que vocês estão conversando. Seu áudio, Hoje Moacir. Oi. Agora foi. Agora Achei que era sim. só comigo. Não é pessoal, Jordana. Pessoal. Ah, beleza, não. Fiquei preocupada. A gente consegue disponibilizar lá também, tá? Na nossa comunidade. Ah, não, excelente. Bom, e aqui também eu deixei os meus dados para contato. Se alguém tiver algum questionamento depois, alguma questão queira verificar comigo, é só entrar em contato aí pelo WhatsApp ou as outras redes. E agora Legal. eu queria conversar com vocês sobre os contratos que vocês têm assinado aí no dia a dia. Show de bola. Muito obrigado. Olha, pessoal, vamos partir agora para as perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, faz igual o Roberto lá, ó. Levanta a mão. Tem uma carinha feliz com um maisinho em cima, embaixo de vocês. Se você clicar nela, vai ter a opção Raise Hand, né? Com a mãozinha para cima. É só você clicar nela que você consegue levantar sua mão, a gente vai até você também. Nós temos já uma pergunta no chat aqui do Murilo e o Roberto. Eu vou primeiro para o Murilo, que ele perguntou primeiro, e aí eu passo para o Roberto então, tá? Depois para o Gabriel e a gente vai seguindo a fila. Então a Jordana, Jordana, o Murilo perguntou assim, ó, Oi. e se eu sou projetista e faço um projeto para outra localidade do país? Devo adotar o foro da minha
cidade onde estou fazendo o projeto ou da cidade onde o projeto será executado? Excelente pergunta, Murilo. O que acontece? O que é mais interessante para você? Tem algumas regiões que a gente sabe que o processo ele tramita mais rápido. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo, o processo ele tramita muito rápido, as decisões são muito acertadas e as custas são mais baratas. O estado de Goiás, na nível nacional, as custas são mais caras. Então, por exemplo, se eu for decidir, se eu fizer um contrato hoje, eu puder eleger o foro dele, o que eu colocaria? Foro em Brasília, São Paulo. Aí, o que você tem que ponderar? Hoje, a gente tem essa liberdade processual, por quê? Porque as audiências, elas não são presenciais. Então, eu consigo hoje, aqui do estado de Goiás, protocolar ação em qualquer estado do território nacional, e eu consigo que a audiência ela seja feita online. Então, isso é um ponto muito positivo. E aí eu usaria esse critério para poder decidir. A pessoa que te contratou, vamos pensar que ela é de Brasília. Então, para você é mais interessante colocar Brasília, porque as custas processuais lá é mais barato. Só para vocês terem ideia da diferença, enquanto uma guia de recurso aqui no estado de Goiás, ela custa R$600, lá em Brasília, ela custa R$48. Então, assim, a discrepância ela é gritante. E aí eu usaria esses critérios para poder analisar. Mas, por exemplo, a pessoa que te contratou, ela é do Acre. O Acre, a justiça lá é muito demorado, tudo lá é muito complicado. Então, eu não colocaria lá, eu colocaria a sua, aqui em Goiânia. Entendeu? Ah, o Murilo tá no Acre. Murilo, eu vou te falar que a briga aí com o judiciário é grande, viu? Show. Vamos lá, Roberto agora. Eu vou ficar levantando e abaixando a mão aqui para ir para o final da fila, sabe? Jordana, é um tema tão legal para explorar tantas possibilidades, né? Meu nome é Roberto Viana, eu sou engenheiro civil e trabalho no CREA. Uhum. E lá, inclusive no relacionamento com os jovens profissionais, que é uma das propostas do programa. E uma questão muito comum pelo pessoal, que são várias, assim, de forma geral, mas duas muito comuns são como que eu precifico a minha proposta de negócio e como que eu trago esse preço no contrato, sabe? Assim, eu trago esse preço de uma forma objetiva, trazendo os valores, eu destrincho esse preço, justificando o porquê dele no contrato, ou trago um anexo ali de um orçamento, citando no contrato aquele anexo do orçamento. Então, assim, tem essa linha de raciocínio, esse ponto, que é muito comum do pessoal perguntar, e um outro muito comum é como que ele demonstra um profissionalismo nesse contrato, assim, os pontos que a pessoa pega um contrato, o design daquele contrato, uma proposta que o cliente vê que é realmente alguém diferenciado em relação aos demais profissionais, sabe? Se puder trazer um pouquinho sobre esse panorama geral, por favor. Claro, vou começar então pela questão do valor. Tocou num ponto muito importante. Quando eu falei ali, quando eu dei um briefzinho geral do contrato, qual foi uma das coisas que eu tratei? O contrato tem que ter valor e o valor tem que ser global. Por que isso? Porque se você não receber e você precisar executar o contrato, ele tem que ter valor, porque senão ele perde uma característica de título executivo. Se ele não é considerado título executivo, você não consegue executar. Aí o procedimento é outro, e aí vai cair naquele procedimento de 1 ano e meio que eu falei para vocês. Então, para ele ser um título, ele tem que ter valor. O que geralmente eu aconselho a fazer? Vamos pensar aqui que eu estou lá, a minha cláusula de valor, ela é a cláusula segunda. Então, cláusula segunda do preço, do valor, da forma de pagamento. 2.1. O valor da presente contratação é R$100.000. E o pagamento se dará da seguinte forma. E aí eu entro nas outras minúcias, que é ali, por exemplo, 30% à vista, ou então 50% quando fizer a medição e tiver em X situação. Aí eu vou ali e discrimino a forma de pagamento.
Mas, assim, o valor do contrato eu tenho que ter sempre o valor cheio. Por exemplo, uma pergunta que me fazem muito. Ah, mas eu dei desconto para o cliente. Faz o seguinte, coloca o valor do contrato 50 mil, que seria o valor sem o desconto, e lá nas condições você coloca, ocorrendo o pagamento em até data, terá o desconto de X valor. Por quê? Porque se o cliente não te pagar e você precisar executar esse contrato, você vai para o valor cheio. Então, para você é mais interessante. Agora, com relação à segunda pergunta, a questão do profissionalismo, Berta, aí eu vou ter que puxar a sardinha para minha profissão. Que assim, a gente... Levantei a bola, agora corta. Agora, eu vi aqui, eu falei, agora. Não tem jeito, gente, assim, o contrato para ele ser bem ajustado, para ele ter esse requinte de profissionalismo, ele tem que ser feito por um profissional da área. O que o profissional, vocês que estão aí no dia a dia, vocês podem fazer é trabalhar com alguns modelos, mas o importante é que, assim, é a mesma coisa de eu ir lá e tentar fazer alguma coisa na engenharia, né? Assim, não é minha área. Então, o próprio CREA, ele disponibiliza, né, alguns modelos para vocês terem um norte, tem outros conselhos também dos outros estados que disponibilizam, mas é tudo muito raso, assim, seria o mínimo possível para resguardar vocês na operação do dia a dia. Agora, mais que isso, aí de fato tem que ser, né, tem que contratar um profissional e ele vai conseguir modular ali. Aí o que as pessoas às vezes me perguntam é assim, mas eu vou ter que contratar um advogado toda vez que eu for fazer um contrato? Não, ele faz ali um modelo para você que já vai ser bem completinho, e aí uma excepcionalidade ou outra que fugir, ele faz essa adaptação na hora, mas não é um negócio que trava a sua operação. Porque uma outra preocupação é ter que submeter sempre para um advogado também, questão de tempo, né? Às vezes vocês estão aí na correria, precisa fechar o contrato logo. Ok, muito legal. Vamos agora para o Gabriel. E enquanto o Gabriel faz a pergunta dele, pessoal, tem outras perguntas aqui no chat também, eu vou chegar nelas. Eu vou soltar aqui a lista de presença, vocês preencham, por favor, tá? Essa lista de presença que eu vou deixar aqui no chat agora para vocês, tá? Aproveitar enquanto todo mundo está aqui. Vai lá, Gabriel. Boa noite a todos. Jordana, uma dúvida que eu fiquei, teria algum critério para selecionar uma testemunha que possa ser, digamos assim, válido, né? Ou não tem um critério específico? Suponhamos que eu trabalhe, tenho uma empresa, mas trabalho só, né? Não tem uma outra pessoa ali que trabalhe junto comigo que possa assinar. E teria algum critério para que outra pessoa seja uma testemunha desse contrato? E só complementando, essa testemunha, ela ajudaria nessa questão de um possível recebimento do valor, mas ela teria algum outro envolvimento ou seria só mais nesse auxílio? Suponhamos que caso ela seja solicitada pela justiça, não sei, para uma audiência, alguma coisa, ou seria o máximo que pode acontecer é a solicitação dela nessa audiência ou teria algum vínculo maior? Bom, Gabriel, boa noite, né? Em primeiro lugar, vamos lá. O que é a figura da testemunha pro jurídico, assim, para a legislação? Desde sempre, a gente sempre teve que ter meios de comprovar as negociações. Hoje em dia, uma negociação, uma produção de prova no judiciário, ela é muito mais simples, porque eu trago conversas, eu trago e-mail, eu tenho um monte de elementos que eu posso usar hoje. Lá na raiz, né, na legislação, na criação dela, eu não tinha os mecanismos que eu tenho hoje. Então, criou-se a figura da testemunha, que, em regra, é a pessoa que acompanhou a negociação. Então, isso quer dizer que só poderia ser testemunha uma pessoa que estava ali com você, com o contratante, com o contratado, viu o que vocês ajustaram e ela assina ao final. Porque se eu tiver qualquer problema referente a esse contrato, eu vou lá e vou convocar essa testemunha e ela vai me falar, né? Eu, o juiz, ela vai me contar o que aconteceu naquele momento. Essa é a teoria da testemunha. É o que acontece na prática? Não. O que acontece na prática é que você, Gabriel, vai lá, vai fazer um contrato com o Roberto
E aí depois você vai chegar no escritório e vai falar, Jordana, assina aqui para mim como testemunha nesse contrato. É isso que acontece. Mas assim, o que você tem que pensar? Sempre que você escolhe uma testemunha, ela pode até ser uma testemunha aleatória, mas se você tiver algum problema de questionamento com relação a esse contrato, o juiz vai querer ouvir essa testemunha. Então, por isso que eu sempre peço para que a testemunha ela seja uma testemunha qualificada e que esteve ali pelo menos com vocês. Porque outra coisa que é importante que eu não falei, a testemunha ela tem que assinar as duas vias do contrato. Não pode acontecer, por exemplo, você assinou um contrato com o Roberto, e aí o Moacir foi lá e ele só conhecia você, foi testemunha no seu contrato. E aí o Roberto, ele executa esse contrato. E a testemunha do contrato dele não é o Moacir. Então aí tem um vício. Por quê? Porque a testemunha, ela assina duas vias. Ela assina a via Gabriel e a via Roberto. Entendeu? E aí hoje, não precisa ser nenhuma assinatura física, tá? A assinatura do contrato, toda assinatura do contrato da testemunha, ela pode ser feita por meio digital. Mas aí, lembrando que a testemunha pode ser, no futuro, ouvida pelo juiz. Então, sempre escolher alguém, primeiro, que vocês vão continuar tendo contato, e que se você precisar que ela testemunhe sobre a operação, ela vai saber pelo menos o que aconteceu. Esse é o critério para escolher. Certinho, obrigado. Imagina. Muito legal. O engenheiro Júnior falou, você acabou de responder o Júnior. Ele falou, boa noite, Jordana. Assinaturas feitas de forma digital são plenamente reconhecidas? Tem alguns critérios mínimos a seguir? Então, são plenamente reconhecidas. Na verdade, elas se popularizaram depois da pandemia, mas desde 2002 já é possível fazer assinatura. O critério da assinatura eletrônica é que o sistema de assinatura tem aquela certificação IPCA. Só que hoje, todas as plataformas já contam com esse requisito. Então, se a pessoa assinar com o certificado digital com token, ou se você utilizar algum sistema para fazer assinatura, não tem problema, é válido e fica tudo registrado, o IP do computador que assinou. Algumas plataformas pedem até para tirar uma selfie com o documento, então é bem seguro, a gente não tem questionamento nesse sentido, não. Perfeito. O Leandro perguntou, boa noite, doutora Jordana. O contrato de prestação de serviços em geral é um contrato oneroso. Neste, o contratante, em geral, tem uma obrigação de pagar os valores especificados e o contratado uma obrigação de prestar o serviço. Neste caso, uma cláusula de suspensão por inadimplemento de obrigações também não poderia ser revocada pelo contratante em caso de algum problema na obra causada pelo contratado? Olha, poderia, mas aí o que você tem que pensar? E se você está fazendo o contrato e você está incluindo essa cláusula de suspensão contratual, é você quem vai estabelecer a forma como esse contrato vai ser suspenso. Então, se a outra parte ela quiser utilizar-se dessa cláusula para fazer a suspensão contratual, ela vai ter que ir até o judiciário para que o juiz determine a suspensão. Por quê? Porque não é a suspensão que está estabelecida lá no contrato. Lá no contrato você colocou. Em caso de inadimplemento, vai ser feita a suspensão do contrato até a regularização do pagamento. Então, se sou eu que estou te contratando, eu quero suspender o contrato por alguma razão, e não é o que está estabelecido nessa cláusula, eu não posso chegar em você e falar, olha, eu estou suspendendo o nosso contrato porque, por analogia, eu estou invertendo essa sua cláusula aqui para o meu entendimento e eu estou suspendendo o pagamento ou suspendendo a obra. Não. Qual é o caminho? A pessoa que quer suspender, ela vai para o judiciário e fala, olha, excelência, está vendo essa cláusula aqui? Então, por X razão, eu quero suspender o contrato. Então, aí o juiz vai determinar a suspensão. Agora, extrajudicialmente, por analogia com relação à sua cláusula, não. E, inclusive, quando a gente fala do contrato de engenharia, contrato de empreitada, tem a própria lei, o Código Civil, ele estabelece quais seriam os casos de suspensão. Por exemplo, foi feito o projeto, mas quando foi executar, verificou que aquele projeto não poderia ser executado lá. Então, isso encareceu muito o projeto. É uma das causas de suspensão, tanto para um lado quanto para o outro. O empreiteiro, né, o engenheiro pode falar, não vou executar mais, ou vou executar desde que você me pague. Ou a outra parte pode falar, olha, não vou executar mais porque ficou realmente muito
aquém do que a gente estava prevendo e por isso eu não quero continuar com o contrato. É uma possibilidade. Show, muito legal. Alguém tem mais perguntas para Jordana, por O favor? Leandro, desculpa, Oi, Moacir, pode falar. ele tinha mandado aqui no chat, e aí é só para poder falar para as outras pessoas também que ele está correto, e ele estava Uhum. falando que dá para assinar pelo gov.com o contrato. Ah, Dá sim, e é muito bacana. Algumas pessoas têm uma certa resistência com o Gov por não querer passar essas informações para o Estado, né? Dessas negociações, mas ressalvado isso, lá é uma excelente ferramenta e é gratuita. eu tenho uma dúvida, Jordana. É, em relação ao descumprimento contratual, você falou que é de praxe 20%, né? Sim, a multa, né? Em cima do valor do contrato, esses 20%. Esse é Isso. um, aí você falou sobre a rescisão contratual, né? Quais são assim, os itens importantes de uma rescisão que eu tenho que considerar? É só essa questão do descumprimento? Porque eu não entendo muito bem. O que seria Uhum. essa diferença, sabe? Um descumprimento contratual e uma rescisão contratual. O que eu teria que pensar na hora de trabalhar com isso? É porque, assim, a rescisão contratual, a gente tem a rescisão e a resolução. Qual que é a diferença? A rescisão é quando eu e você, a gente quer pôr fim ao contrato. Aí é de comum acordo, né? A Hum, resolução é quando uma parte descumpre o contrato. E aí, o contrato, via de regra, ele vai colocar lá todas as minhas obrigações, né? Então, vamos pensar, fazer o projeto elétrico, hidrossanitário, enfim, levantar a casa mesmo, né? Desde a fundação até a entrega dela. E aí, eu sou engenheira e no meio do curso, por alguma razão, eu não quero concluir essa obra, mas é porque eu, Jordana, não quero continuar com ela. Então, se eu não quero continuar com a obra, eu estou descumprindo o contrato. Quando eu descumpro o contrato, eu vou responder pela cláusula que estabelece a multa por rescisão contratual, por descumprimento contratual. Então, se eu estabeleci que no caso de descumprir qualquer cláusula é 20% do valor do contrato, se eu quero rescindir ele antecipadamente, eu vou pagar a multa de 20% do valor do contrato. entendi. Essa é uma. Entende? Então, por Uhum, exemplo, eu coloquei lá no contrato. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Lá no contrato tá que eu vou fornecer o material também. Não vou fazer só o projeto, vou fornecer o material. E aí eu fui e cheguei, né, no momento que eu não consigo mais fornecer o material porque teve uma alteração de preço muito substancial e eu não previ no contrato fazer esse reajuste. Então, eu não vou conseguir continuar com ele porque eu estou descumprindo. Então, eu descumpri, eu vou ter que pagar a multa de 20% de descumprimento contratual, e aí pode-se ter uma discussão de perdas e danos por parte da pessoa que me contratou, porque aí a obra dela ficou parada, ela vai ter que contratar outra pessoa, não sei se a outra pessoa executa meu projeto, mas aí seria uma outra apuração de perdas e danos. uhum. É, Eu consegui te responder? perfeitamente, perfeitamente. Eu Fala, esqueci de Roberto. levantar a mão. Esqueci de levantar a Não, mão, professor, não, desculpa. tem problema não. Jordana, até continuando esse ponto que é muito interessante, porque assim, são dois cenários. Às vezes o profissional ele pega o serviço e não finaliza, e outro precisa pegar para finalizar, e ele acaba, tecnicamente, para o CREA, assumindo que foi executado por aquele outro profissional. Mas uma situação mais grave ainda, que é até uma que eu gostaria de trazer para a discussão, é o seguinte: principalmente no interior, muitos leigos que a gente já fala, as pessoas que não foram formadas para exercer aquela atividade, às vezes um construtor ou um proprietário rural, ele aborda o cenário técnico, realiza aquele serviço sem a consultoria de um profissional, sem um acompanhamento. E aí a fiscalização, então, detecta aquela situação e autua aquele leigo, exigindo com que ele contrate um profissional. Muitas vezes, no caso de residências, essas casas já fizeram a fundação, talvez muitos já levantaram a alvenaria, que são as paredes, né?
E a pessoa que assume, então, aquela responsabilidade, ela não sabe exatamente o que foi feito ali, como foi feito, quais são os materiais. E aí é o que a gente chama de ART de levantamento. Ele vai levantar e ele vai especificar na anotação de responsabilidade técnica o que ele está assumindo a partir de então. Como que poderia ser um contrato? É claro que isso é muito complexo, mas assim, quais seriam os mecanismos que a pessoa poderia utilizar para deixar muito claro? Porque a ART também é um modelo, é um resumo de contrato, tá? Essa anotação de responsabilidade técnica. Mas como que ele poderia complementar a partir de um contrato que ele exatamente qual que é a fase que ele pegou, o que ele acordou ali com aquele proprietário, porque o proprietário ele vai ter que contratar um profissional, senão ele não consegue finalizar aquela obra, porque o CREA, a partir do momento em que ele detecta essa situação, esse auto de infração fica no sistema e é acompanhado de perto, sabe? Então, assim, você aconselha algum complemento? Tem alguma orientação que o pessoal poderia dar uma olhada em alguma legislação específica para esse tipo de situação? Aconselho, Roberta. E, inclusive, esse caso, assim, ele não é incomum, né? Ele acontece com mais frequência do que a gente imagina. O que eu sempre oriento? Nesses casos em que você pega o negócio andando, né? Ou seja, você vai começar a atuar ali, mas já tem uma estrutura pré-existente. Seja aí, assim, né? A minha orientação aqui é, tanto caso um primeiro engenheiro tenha acompanhado isso, e, por exemplo, você foi contratado depois para finalizar a obra, ou se não tinha, que é o seu exemplo, né? Não tinha nenhum profissional ali respondendo pela obra, e a partir daquele momento você vai responder. É claro que você pode deixar isso muito claro no contrato, lá na parte, quando a gente trata do objeto do contrato, é um local que eu trataria isso, para que ali você descrevesse como você está encontrando a obra hoje, e exatamente qual vai ser a sua participação para a conclusão. Mas anexo ao contrato, eu faria uma espécie de laudo pericial, que é para você ir lá, documentar, atestar como está aquilo hoje. Por quê? Porque se lá na frente, quando você entregar essa obra, você tiver algum problema estrutural, você conseguir provar que esse problema estrutural, ele não veio da sua atuação. Ele vem em decorrência do que já estava lá antes. Que é uma coisa que você não pode dar essa garantia, né? A partir daquele momento que você está assumindo a obra dali para frente. Então, eu tentaria me resguardar nesse sentido. Sempre acompanhar esse tipo de situação com o laudo pericial. Tanto o caso, não é exatamente o mesmo caso que você me deu, mas, por exemplo, o que eu aconselho aos meus clientes? Eu já tive cliente aqui que ele rescindiu o contrato, o engenheiro anterior, ele rescindiu o contrato e ele ia assumir a obra a partir dali. Aí você vai lá, chama um outro engenheiro que não seja você, algum colega, pede para fazer um levantamento da situação da obra hoje, para você deixar documentado como é que você está pegando. Por quê? Porque lá na frente, se tiver algum problema de responsabilidade técnica, para com o consumidor, na grande maioria das vezes você vai responder, mas aí você tem um direito regressivo contra o engenheiro anterior. Então, essa sistemática do laudo pericial ela é muito importante para esses casos em que não é você que começa e termina a obra. E, inclusive, para os casos também que você, por alguma razão, não vai terminar. Você, por alguma razão, vai destratar aí com quem te contratou, e aí você vai ter outro profissional que vai assumir ali o seu trabalho. Então, vamos supor, você fez a fundação da casa. Lá na frente, se tiver algum problema, vão ir atrás de quem fez a fundação. Então, eu faria sempre um laudo pericial atestando a forma como eu estou entregando aquela obra para outro engenheiro ali continuar. Até para eu poder me resguardar, né? Se acontecer alguma coisa. Perfeito. Tem outras perguntas aí. Outras perguntas aqui. Outra pergunta do Júnior Barbosa. Doutora Jordana, CDC traz um limite de 10% de multa por rescisão? Isso não deve ser aplicado ao contrato de prestação de serviços? Então, Júnior, eu até tinha visto a sua pergunta que antes estava subindo. Essa limitação de 10%, ela não tem na lei. Não está expresso lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, assim, ao contrato de engenharia, ao contrato de prestação de serviço,
o Código de Defesa do Consumidor, na grande maioria, ele vai enquadrar sim, mas você consegue, dentro da razoabilidade, manter a multa de 10% a 20%. E aí, assim, o meu conselho a grande maioria das, sempre, na verdade, eu fixo em 20%, por quê? Porque se depois chegar lá para o juiz e ele entender que essa multa em 20% ela está abusiva, ele vai reduzir para 10%. Agora, se não houver a redução, você está ali com a sua multa de 20%. Então, para mim, é sempre vantagem. Agora, o que tem que ser ressaltado é que essa multa ela é uma via de mão dupla. Então, ela é tanto para o descumprimento da pessoa que está te contratando, quanto para o descumprimento seu, né? Então, isso é importante. O Eu Pedro... já tive cliente, desculpa, Moacir, já tive Pode cliente falar. aqui no escritório que queria colocar a multa de 50%. Quem estava contratando ele descumprisse, ele queria 50%. E aí eu peguei e falei, vamos fazer um exercício simples aqui. Obra, quando cronograma, o negócio foge do controle, às vezes você está programando ali 6 meses de obra, depois está você entregando a obra com 1 ano. Imagina se tivesse uma multa de 50%. Se pudesse, se fosse legal manter essa multa de 50%. Se a gente pensar em um contrato de 300 mil, você vai pagar 150 mil, né? Uma pancada. Então, é complicado. O Pedro Expedito falou, boa noite, bom também. No contrato pode entrar cláusula de aluguel, tipo, fiz um contrato de 1 ano para entregar a casa. Caso não entregue para o cliente, teria a disponibilidade de pagar o valor X de aluguel para ele, ou somente pode entrar questões de dinheiro, que é os 20% ou mais conforme descrito no contrato. Chegou a entender, Jordana? Não, eu entendi. Seria assim, você estabeleceu ali a obra para entregar, se você não conseguir entregar a obra, já tem um valor de aluguel que você vai pagar para o contratante, Isso. pré-estabelecido. Pode, não tem problema não, Pedro. Inclusive é uma alternativa muito bacana. Aí só tem que pensar que esse aluguel tem que estar dentro da razoabilidade. Você não pode, por exemplo, pagar R$500 de aluguel, considerando que a pessoa não conseguiria alugar nenhum imóvel, né? Vamos supor, você está construindo ali uma casa de 3 quartos. Então, você tem que projetar mais ou menos um valor de aluguel de uma casa nesses parâmetros. Porque se você colocar o aluguel, por exemplo, de uma kitnet ali de 3 cômodos, a pessoa não vai alugar uma kitnet de 3 cômodos e o valor que você vai pagar de aluguel não vai ser suficiente. E aí, o que pode acontecer? Ela pode te demandar, né, na justiça para poder receber essa diferença. Porque o que vocês têm que pensar é o seguinte: quando você está em mora, que é quando você entra no inadimplemento contratual, por exemplo, não entregou essa obra, você está em mora com o contratante. Todo prejuízo material que esse contratante tiver, ele vai poder receber esse dinheiro de você. Seja amigavelmente, porque vocês vão fazer um acordo e vão resolver isso ali, né? Um acordo entre cavalheiros, ou é porque a pessoa vai te demandar na justiça. Então, se o meu cliente fosse o contratante que você está inadimplente, eu ia falar, paga o aluguel, guarda o comprovante, depois a gente entra na justiça para receber. Mas Perfeito. pode sim pré-estabelecer. Show de bola. O Leandro levantou a mão. Antes de eu ir para o Leandro, tem outros na fila aqui rapidinho. O Eli falou boa noite a todos, obrigado pelo crédito, está sempre presente. E também comentou, é bom sempre colocar na baixa o que foi de responsabilidade do engenheiro. E o Pedro novamente perguntou, o diário de obra conta como testemunha ou algo parecido, caso de algum problema em uma obra terceirizada? Excelente, Pedro. Conta sim. Tudo, vocês têm que pensar que tudo que acontece, que vocês documentam, constitui prova. Não constitui como testemunha, né? Porque a testemunha ela é sempre a pessoa, mas constitui como prova, como elemento para você comprovar ali, né, a sua atuação. Então, nos processos que eu estou, por exemplo, a construtora ou pelo engenheiro, algumas coisas que eu solicito. Até a foto de quando vocês vão lá na obra e tiram foto de como é que está a obra, para mim conta como prova. Então, o diário de obra é excelente. E eu sempre peço para que os diários de obra eles sejam bem fiéis mesmo ao que está acontecendo. Eu vejo alunos que colocam assim, de uma maneira muito genérica. Então, a esses genéricos, eles não... A depender do que eu estiver discutindo num processo. Então, eu sempre peço que para o diário de obra ele seja bem específico. Por exemplo,
Ah, hoje pedreiro tal falou tal coisa. Coloca isso lá. Eu sei que dá trabalho, sei que é chato, sei que vocês não gostam, mas é importante. Depois, quando você precisa disso em uma ação, acaba salvando sua vida. Verdade. Ó, vamos para o Leandro aqui agora. Fala, Leandro. Boa noite, doutor. Eu havia perguntado via mensagem, mas essa pergunta é um pouquinho mais complexa e por isso que eu vou fazer por áudio. Você Ah, comentou sobre a excelente. incidência do CDC, a Uhum. contrato de prestação de serviço. Só que quando a gente pensa em CDC, geralmente a relação consumerista tem uma parte que é mais frágil que é o consumidor, né? E no Uhum. contrato de prestação de serviço, a gente está pensando mais em partes iguais, né? E até, inclusive, muitas vezes, o poder econômico está do lado do contratado, do contratante. Nesse caso, diria mesmo assim o CDC? Leandro, eu estava esperando alguém chegar nesse ponto. É porque, assim, a gente brinca que sempre que você faz uma pergunta para a advogada, ela começa assim, depende. E nesse caso, ele depende mais do que nunca. Por quê? Não é sempre que o CDC ele vai ser utilizado nesse tipo de contrato. A gente tem que pensar assim, uma possibilidade que eu não tenho discussão sobre a incidência do CDC. Eu, Jordana, pessoa física, estou contratando uma construtora para poder construir minha casa. CDC, sem dúvida, tá? Eu, Jordana, estou contratando a pessoa física do Moacir. Tem entendimento que é o CDC, tem entendimento que não é. Aí, se eu sou advogada do Moacir, vou falar, não, relação civil, aqui não é o CDC, não. Agora, se eu sou advogada de quem contratou o Moacir, vou falar, excelência, claro que é CDC aqui, ó, hipossuficiente. O Moacir é engenheiro, é profissional habilitado. Então, assim, aí a gente tem esses casos. Então, por exemplo, vou pensar em você, Leandro, você, pessoa física, engenheiro, foi contratado por uma construtora para poder fazer ali o projeto, mas você não vai executar, você só vai fazer o projeto. Aí eu não vejo a incidência do CDC, entendeu? A aplicabilidade do CDC, ela tem que ser feita caso a caso. Agora, como você identificar isso mais fácil? Se a pessoa que te contratou, ela é o consumidor final, consumidor final é a pessoa que está ali te contratando para poder fazer a casa dela, na grande maioria das vezes aplica sim, tá? Mas aí é caso a caso mesmo. Você conseguiu entender? Você ficou com alguma Conseguir, tem dúvida? que haver o desequilíbrio típico da relação de consumo, né? Na Em que verdade, não é nem o desequilíbrio. Você tem que pensar o seguinte: é destinatário final? Por exemplo, Hum, eu estou construindo a sede da minha empresa. Eu estou construindo minha casa. Estou construindo minha casa destinatário final. Entendeu? Então, aí Uhum. tem que. Essa análise acaba que ela fica um pouco mais com o advogado, mas assim, a gente tem casos que entende pela aplicabilidade e a gente tem casos que não. Mas, via tá de bom. regra, eu sempre lidaria com a existência do CDC, para você não ter surpresa. Tá bom, muito obrigado, doutora, e cumprimento todos os demais amigos. Imagina. Que legal, ótima pergunta aí. Pessoal, vamos tirar um print bem legal aqui rapidinho. Eu gostaria que todos ligassem as câmeras, por favor, que nós vamos lá estar. Vamos aparecer aí no CREA, né, Roberto? O CREA vai trazer vai falar sobre esse evento aqui também do programa Jovem Dinheiro. Então, vamos ligar as câmeras aí, por favor, para a gente poder tirar um print rapidinho aqui, tá? Por favor, arrumar o cabelo aí e tal. Eu não tenho jeito muito, não. Perfume. É, show de bola. Um minuto que eu vou arrumar o meu. Ê, Brunão, hein? Vai dar trabalho demais. Ai, ai. Show. Esperar todo mundo ligar aí a câmera. Por favor, vamos ligar as câmeras, só para a gente poder tirar um print aqui. Tá certo? E todo mundo sorrindo, por favor. Grande Leandro, liga sua câmera, Leandro. Só falta você.
Show de bola. Vai lá. 3, 2, 1. Show! Muito obrigado mesmo, deu certo. Moacir, Bom, vê se tem alguma outra página, que tem a página 2 aí, que eu acho que tem mais pessoas aí da... é mesmo. É, tem que ver se, às vezes, alguém ativou. Todo mundo ativa de novo aí, gente, porque pode ser que alguém tenha ficado de fora. É verdade. Mas a página 2 ela aparece na outra ponta para mim, né? Eu tiro aqui do outro lado, Isso. né? Perfeito. Galera vamos todo mundo ativar aí, ó. Caroline, Thiago, Ítalo, Vivian, Antônio. Às vezes quem ativou aí não apareceu. Verdade. Obrigado, Roberto. João Pedro, Pedro Expedito. Vamos ativar aí rapidinho, só para tirar um print, coisa rápida. Um pulo, tá? Acho que é só essa galera mesmo. Show de bola. 3, 2, 1. Todo mundo sorriu? Valeu. Agora deu certo. Show. Gente, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Jordana. Muito obrigado aí por ter disposto seu tempo e conhecimento aqui nessa noite para a gente. Acredito que foi de grande valia, tá? E aí, a Jordana fica aí à disposição também, né, pessoal? Pode, se você quiser divulgar seu Instagram, Jordana, aí para o pessoal, mas de qualquer forma a gente vai disponibilizar esse conteúdo também no YouTube do programa Jovem Engenheiro, tá? Ah, não, bacana. Eu vou mandar aqui no chat o meu Instagram, e aí por lá vocês conseguem falar comigo também. O WhatsApp, essas outras redes. E no material também tem, né? Lá meu WhatsApp, tem Instagram, LinkedIn, tudo mais. Ótimo, E aí, se perfeito. alguém ficou com alguma dúvida que eu não consegui esclarecer aqui também, eu estou à disposição, só me mandar mensagem. É sempre um prazer poder compartilhar e contribuir aí com a classe. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado, Jordana. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os presentes também. Muito obrigado, Roberto, o grande Roberto, aqui é uma honra ter o Roberto conosco. Muito obrigado a todos aí pela presença. E é isso, pessoal. Amanhã já vamos disponibilizar. Quem quiser revisar essa palestra aqui, já vamos disponibilizar ela no nosso canal. Então, se inscrevam no canal do Programa Jovem Engenheiro. Se você digitar no YouTube, Programa Jovem Engenheiro, vai aparecer lá no nosso canal com essa logo que você está vendo, do Bruno Lino, tá vendo? Programa Jovem Engenheiro, é só você clicar em se inscrever, que os nossos conteúdos e as nossas palestras também vão estar por lá, tá certo? Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.